Fala transformacional, aqui é o Romani e nesse vídeo nós vamos mergulhar em um profundo processo de autoconhecimento, entender mais como funciona a hipnose transformacional, entender mais como controlar melhor as nossas emoções, se tornar um mestre de nós mesmos. Como que funciona esse processo, Romani? Eu gostaria de entender mais. Será que é possível controlar as minhas emoções? Será que isso não é um mito? Dá para controlar isso? Para começar, eu quero falar sobre uma seguinte metáfora. É como se houvesse um barco. Nós nem sempre vamos ter o controle do vento, nem sempre vamos ter controle das ondas, ou se está fazendo sol ou se está chovendo. Mas nós temos controle sobre em que direção nós vamos virar o leme, em que direção vamos conduzir o nosso navio, se vamos abrir as velas ou não, se vamos treinar a tripulação ou não. E é disso que nós vamos falar aqui de forma muito profunda, para se tornar um mestre das nossas próprias emoções e ir para um próximo nível. Você vai fazer um mergulho profundo dentro de si ainda nesse vídeo e vai entender e vivenciar já hoje a hipnose transformacional. Então vamos juntos para esse mergulho profundo. Para começar, vamos falar sobre o que é a hipnose transformacional. A hipnose transformacional ela é completamente diferente de todas as metodologias de hipnose que talvez você já tenha ouvido falar por aí. Como eu disse, é uma nova metodologia de hipnose, se comparado é a pílula vermelha em relação às pílulas azuis nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de compreender a hipnose transformacional. A hipnose transformacional não é um estado alterado de consciência, como muita gente acredita sobre hipnose, ou muito menos tem a ver com foco, concentração, relaxamento ou simplesmente visualizações. A hipnose transformacional é um estilo de vida, é um estado de consciência. E nesse vídeo você vai tanto vivenciar o processo a novos estados, a condução de novos estados de consciência, quando vai compreender de forma muito profunda o que é a hipnose transformacional. A hipnose transformacional ela nasceu de uma fusão entre metodologias. Ela é inspirada tanto na psicologia quanto na neurociência, quanto a várias outras abordagens que somadas formam o que eu chamo de hipnose transformacional. Para você entender melhor, eu vou fazer aqui o desenho desse mix de abordagens. Vamos lá. Imagine que esse centro aqui fosse a hipnose transformacional. E aqui nós temos outras abordagens de hipnose que fazem parte também da hipnose transformacional. Por exemplo, aqui nós temos a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana utiliza muito de metáforas, analogias, sugestões indiretas e ela também faz parte da hipnose transformacional em vários pontos de interseção, mas tem pontos de divergência. Assim como nós temos a hipnose clássica. A hipnose clássica, que também dá origem, tem vários pontos de interseção com a hipnose ericksoniana, tem vários pontos de interseção com a hipnose transformacional. Tem mais a ver com a ideia de foco, concentração, ideia de acessar o subconsciente, só que aqui nós vemos esse subconsciente como algo natural do dia a dia. Nós vivemos em um estado de hipnose, na hipnose transformacional, nós não vamos ser levados para o estado de hipnose, nós vivemos em um e o objetivo é justamente entender qual estado de hipnose você vive, qual estado de hipnose eu estou vivendo, para encontrar o melhor estado de hipnose que vai me ajudar a usar os meus potenciais a meu favor. Vocês vão vivenciar esse processo aqui de forma muito profunda dentro desse vídeo, vai compreender como funciona essa metodologia, como a hipnose transformacional compreende o processo de hipnose. E ela também se origina em metodologias já tradicionais, como a metodologia da hipnose clássica, a metodologia da hipnose ericksoniana, a metodologia da hipnose conversacional, a metodologia da hipnose não verbal, vamos colocar aqui, hipnose não verbal. Então, a soma de várias metodologias tradicionais de hipnose também estão inseridas na hipnose transformacional. Mas diferente de simplesmente fazer hipnose, a hipnose transformacional utiliza também da psicologia, também da neurociência, também da filosofia, também do coaching. Olha que legal! Então são várias abordagens que somadas formam a hipnose transformacional. E quando se fala em psicologia, Romani, a psicologia é muito ampla. Tem várias abordagens da psicologia que estão inseridas na hipnose transformacional, como por exemplo a análise do comportamento, a teoria cognitivo-comportamental, a terapia cognitivo-comportamental, também a psicanálise, também a psicologia sistêmica, também a logoterapia, também a Gestalt terapia e várias abordagens da psicologia que fazem interseção com o que eu chamo de hipnose transformacional. E
Isso tudo junto aqui vai formar a hipnose transformacional, só que a hipnose transformacional tem ainda questões que são únicas dessa metodologia, como por exemplo, a ideia de que hipnose não é um estado alterado de consciência, o foco, concentração, relaxamento, um estado especial, mas sim um estado de consciência. A ideia como olhar para o transe hipnótico de forma muito mais natural, de forma muito mais como estilo de vida. A ideia de entender a hiperestimulação da amígdala cerebral vindo da neurociência, como a induções hipnóticas, como a calibragem da comunicação, é outra forma de compreender o processo hipnótico e que tem muito mais vertentes na neurociência e na psicologia, de forma muito mais contemporânea, como estilo de vida. E vocês vão vivenciar esse processo dentro desse vídeo e vão entender também como poder conduzir outras pessoas para um estado melhor de consciência usando o próprio potencial a seu favor. Então agora que nós começamos a fazer esse mergulho na hipnose transformacional, eu quero te trazer a ideia do porquê ela nasceu. A hipnose transformacional nasce com um propósito. O propósito de fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. Por isso, hipnose transformacional, por isso, movimento transformacional. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de parceiros de missão. Hoje no Brasil já são quase 20 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. A depressão já é a doença que mais causa incapacitação no trabalho. 37% das pessoas têm algum tipo de dor em forma crônica, onde você vai poder ajudar. E mais do que isso, se você olhar os problemas sociais, por exemplo, problema de dinheiro, por exemplo, problema nos relacionamentos, problema de corrupção, problema de violência, os problemas sociais no geral têm a ver com consciência, tem a ver com o estado de hipnose que nós estamos vivendo. A maior desigualdade na minha visão, na visão da hipnose transformacional, não é a desigualdade financeira, mas a desigualdade de ter acesso a usar o melhor de você, acesso a se conhecer para poder gerar valor para o mundo e, consequentemente, ser bem remunerado por isso e, consequentemente, criar bons relacionamentos e, consequentemente, criar uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida, uma vida que você tem orgulho de viver, de se tornar um mestre das suas emoções. E a hipnose transformacional nasce com esse propósito, é assim que nasce o movimento transformacional, com o propósito de ajudar pessoas a se tornarem mestres da própria essência, do próprio eu, de ajudar pessoas a lidarem com ansiedade, a lidarem com fobias, a lidarem com a falta da utilização do próprio potencial. E para retratar essa história, eu quero convidar você a imaginar essa cena. Imagine um ratinho que ele está vivenciando ali dentro da rodinha, sabe aquela rodinha que os ratinhos rodam ali? Ele está vivenciando uma experiência que está parecendo ser confortável. Ele está vivendo dentro da rodinha e ele roda, 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 depois ele vai, ele come alguma coisa e de repente ele volta para a rodinha e ele vive assim e acha que está tudo bem. Ele acha que é normal, ele está quase que entorpecido, anestesiado com essa realidade que ele está vivendo de viver dentro da rodinha. É como se os dias fossem passando e aquele ratinho soubesse, tem algo mais, tem algo mais. Eu sei que tem algo mais para viver, tem um potencial aqui dentro, eu queria viver esse potencial, mas ele volta para a rodinha dos ratos e volta rodando aquela rodinha e vai ficando conformado. O que é conformado, Romani? Conformado é a ideia de estar em uma forma, ou seja, alguém preparou uma forma para você, você entrou naquela forma e vive conformado de alguma forma ou outra, que seja no relacionamento, que seja na vida financeira, que seja na sua vida pessoal. O ratinho viveu conformado durante anos. Só que alguns ratinhos começam a desconfiar de uma coisa. Eles começam a desconfiar que, peraí, eu estou dentro de uma prisão, eu estou dentro de uma jaula, da jaula dos ratos. Ele começa a tomar consciência que, caramba, peraí, eu estou dentro dessa gaiolinha aqui, e eu estou passando a minha vida toda dentro de uma gaiolinha e não estou entendendo que, peraí, tem como eu abrir essa porta da gaiola, tem como eu viver além da gaiola. Inclusive, isso tem muita interseção, por exemplo, com o mito da caverna de Platão. Essa roda dos ratos tem muita interseção do que a maioria da população, infelizmente, vive, de estar conformado dentro de uma forma que outras pessoas construíram e que às vezes até sabe, peraí, eu sei que eu preciso ser autorresponsável, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que a minha vida depende de mim, eu sei que a autorresponsabilidade é importante, mas ainda assim eu estou totalmente perdido no que eu devo fazer, em como usar o processo, em como que eu vou fazer para sair dessa jaula.
Eu sinto que depois eu volto para a roda dos ratos, porque, cara, me falta conhecimento, me falta entender. Tá bom, eu sei que eu sou responsável pela minha vida, eu sei que a autorresponsabilidade é importante, eu sei, mas eu tenho que voltar para a roda dos ratos porque eu não estou sabendo como que eu abro a gaiola, eu não sei sair da jaula. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender mais sobre esse processo, entender como dar passos, você vai vivenciar hoje aqui, passos para quebrar aquela jaula. E para entender melhor sobre essa roda dos ratos, eu preparei uma pirâmide, que eu chamei ela de pirâmide dos níveis de movimento. Como assim, Romani? Pirâmide dos níveis de movimento. Isso daqui foi baseado em várias teorias que tem a ver com a filosofia, que tem a ver com a psicologia, que para mim define muito como as coisas funcionam, como o mundo funciona, como as pessoas vivem a vida dia após dia. Isso tem muito a ver com o estado de hipnose transformacional que eu e você estamos vivendo. Então essa pirâmide pode fazer você, só de entender isso daqui, pode fazer de repente você jogar em um próximo nível. E eu espero que você tome essa decisão. Após isso daqui, quem sabe a sua vida pode se transformar profundamente. Quem sabe após essa pirâmide, você pode decidir não voltar para a rodinha dos ratos, você pode decidir abrir a jaula e não ficar perdido ali, porque depois que abriu a jaula tem que voltar para trás. Pode decidir usar a sua essência a seu favor. E como fazer isso, Romani? Vamos lá. O primeiro nível, vamos entender primeiro esse processo para tomada de consciência, porque se você não tomar consciência, você vai repetir e continuar voltando para a rodinha dos ratos. Seja a rodinha dos ratos no relacionamento, seja a rodinha dos ratos na vida financeira, seja a rodinha dos ratos na sua vida pessoal, seja a rodinha dos ratos na sua vida profissional. A rodinha dos ratos que se refere à Matrix, à pílula azul, a voltar para a comodidade, sem entender que ao tomar essa pílula vermelha, ao vivenciar a hipnose transformacional, ao vivenciar esse movimento transformacional, é possível jogar em um próximo nível. Jogar em um próximo nível, dar um próximo passo que seja na sua vida como um todo. Talvez você com você mesmo, se tornar mestre das suas emoções. Talvez na sua vida financeira. Porque aquilo que você ainda não tem muito a ver com aquilo que você ainda não sabe. Romani, mas eu sei. Não, se você soubesse, você já teria feito. Você tem uma divagação sobre alguma coisa, a não ser que você esteja de fato fazendo aquilo acontecer. Senão você tem uma ideia, senão você tem uma ilusão sobre algo ou você tem a vontade que algo aconteça. Mas então vamos entender esses níveis aqui, os níveis de movimento dentro dessa pirâmide. O primeiro nível dessa pirâmide de movimento eu chamo do nível de figurante. O que é o nível de figurante, Romani? O nível de figurante é aquele nível onde parece que a vida acontece. É aquele nível onde a pessoa está conformada. É aquele nível onde simplesmente as coisas vão acontecendo e a rodinha dos ratos e a pessoa não toma consciência nem que ela está dentro de uma gaiola. Esse primeiro nível aqui é onde, se fosse para criar uma estatística, eu acredito que mais de 90% das pessoas vivem nesse primeiro nível de figurante. O que é o primeiro nível de figurante? É aquele nível onde as pessoas acreditam que a vida delas é da forma que é por causa de um sistema que criou isso para a vida dela. Elas não compreendem que elas criam o sistema. Elas acreditam que as coisas são assim porque são. Isso é tão profundo de se olhar, mas é difícil parar para questionar, e eu quero que você pare para questionar isso agora. Pensa sobre o seu relacionamento, ou pensa sobre a sua escolha da sua religião. Você escolheu a religião que você tem, não porque você, por livre-arbítrio, escolheu isso, mas porque você foi conformado dentro de uma sociedade. Talvez seu pai, sua mãe, os seus relacionamentos criaram isso para você. Pensa agora, não só sobre religião não, mas pensa sobre o seu corte de cabelo. Pensa sobre as ideias que você tem sobre a vida, sobre si, sobre os outros. Você foi conformado, eu fui conformado, só que a diferença é que algumas pessoas questionam esse fator de conformidade para ir para um segundo nível. E vamos entender o que seria esses fatores de conformidade do qual todos nós passamos, esse nível de figurante, para você entender o quanto isso é profundo. As crenças que você tem, e Romani, não, eu não tenho crenças, eu não sou hipnotizável, ninguém consegue me influenciar. Isso é completamente impossível de acontecer, até porque se você
acredita que R$1.000 vale R$1.000, é porque alguém hipnotizou você para essa ideia. Você foi influenciado a acreditar em uma ideia. É tão forte isso que a crença sobre o dinheiro, se você está questionando, não é bem assim, é porque você então provavelmente está nesse terceiro nível aqui. Você não foi para o segundo nível. Esse terceiro nível é um nível onde a consciência da pessoa é de que as coisas são porque elas são. É difícil uma pessoa desse terceiro nível questionar ou pensar sobre a ideia de que inclusive o dinheiro que você recebe só funciona porque você acredita que ele vale alguma coisa e porque a pessoa que você está entregando acredita que ele vale alguma coisa. Você, ao receber dinheiro de alguém, você não questiona, peraí, será que essa pessoa aqui é honesta? Será que isso daqui é a trajetória desse dinheiro? Na maior parte das vezes a gente não questiona sobre isso justamente porque nós sabemos que aquilo vale, nós fomos ensinados assim e nós acreditamos nisso e nós sabemos que outras pessoas também acreditam nisso. Não tem problema acreditar nisso. A questão é ter a consciência que isso que está acontecendo. Ter a consciência que se alguém criou a ideia sobre uma moeda que aquilo vale alguma coisa, peraí, por que não você criar uma ideia, talvez sobre uma moeda ou sobre algo, do qual você acredite, do qual você possa moldar um sistema de acordo também com a visão de mundo que gere condições melhores para o próprio sistema. Para as pessoas que estão aqui nesse terceiro nível, uma conversa como essa parece muito maluca. Parece, caramba, isso aqui, Romani, você está louco. Não é possível mudar o mundo dessa forma. E por isso eu chamo essas pessoas de nível de conformidade, de nível de figurante. O que é isso? Sabe um filme? Se você estiver assistindo um filme, o nível de figurante é aquela pessoa que passa pelo filme e você muitas vezes nem nota que ela passou pelo filme. Se alguém cita o nome de um figurante de algum filme para você, você fala, cara, eu não tenho a menor ideia que essa pessoa estava fazendo parte desse filme. Eu não tenho a menor ideia que essa pessoa passou pelo planeta Terra. Ela não deixou nada, ela de alguma forma não foi relevante a nível suficiente para transformar as coisas. Agora, o segundo nível é um nível onde você entra no papel que eu chamo de papel de protagonista. Protagonista. Olha que lindo isso aqui, gente. O que é o papel de protagonista, Romani? O papel de protagonista é aquele que mais se transforma. Olha que lindo. O protagonista não é aquele que tem a história mais fácil. Se você olhar, pensa em qualquer filme que se você tiver assistido, o protagonista com certeza não é o que tem a história mais fácil. Até porque seria muito entediante você ver um filme que não tem nenhum desafio, que nada acontece, que não tem algo que te estimule a pensar, cara, eu quero mais, eu quero aprender, eu quero viver. O protagonista é aquela pessoa que está disposta a errar rápido e aprender rápido. É aquela pessoa que entende que ela cria a própria realidade e os próprios resultados. É aquela pessoa que entende que se algo vai acontecer, ela pode ser a causa disso acontecer. É uma pessoa que entende que se alguém pode, por que não ela? Romani, mas tem coisas que são impossíveis. Beleza, o protagonista pode entender que tem coisas que são impossíveis e fazer as coisas possíveis. E um monte de coisas possíveis juntas podem fazer algo impossível acontecer. Um exemplo de histórias de protagonismo. Se você olhar no mundo real, você vê várias histórias de protagonismo, grandes nomes. Se você pensar Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, você percebe vários, Ayrton Senna, você percebe várias histórias de protagonismo, várias histórias de transformação. Você pega os filmes de maior sucesso que existiram, você vai ver que tem história de transformação. Vou dar exemplos aqui de clássicos que acredito que a maior parte das pessoas vão conhecer. Você lembra de Titanic? Olha como começa a história e percebe as transformações que acontecem. Você percebe o Jack, a Rose ali, existe transformação. Isso é protagonismo. Se não houver transformação, não tem protagonismo. Você percebe ali, por exemplo, Matrix, o filme Matrix. Que é um clássico também do cinema. Você percebe como o Neo de Matrix começa. Ele não começa como o Neo de Matrix, que tinha superpoderes dentro da Matrix. Ele começa como um cara comum ali e de repente ele está disposto a entrar em uma jornada para se tornar uma versão ainda melhor de si mesmo. Ele entra no papel de protagonista e sai do papel de figurante.
Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Você percebe filmes, até filmes mais infantis, por exemplo, Harry Potter. Olha como começa a trajetória, o processo de transformação. Não é mais a mesma pessoa do início. Você percebe o Senhor dos Anéis ali, o Frodo. Você percebe a evolução, o Gandalf de cinza se torna o branco e assim por diante. Você percebe o processo de transformação, o processo de construção do protagonista, do protagonismo. O processo de transformação do protagonista tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com esse mergulho no autoconhecimento, tem a ver com entender que, peraí, as coisas estão acontecendo e eu sou responsável para que o mundo seja da forma que ele é, então ele entende a importância de se transformar, ele entende a importância de investir em si mesmo. Ele começa a fazer cursos, ele começa talvez a ler livros ou participar de eventos, ele começa a investir em si mesmo, ele começa a ser causa muito mais do que consequência do que acontece. Ele começa a entrar num processo onde ele tem fome e sede do saber, do crescer, do conhecimento. Esse processo aqui, talvez alguns de vocês se identifiquem. Aquele processo onde você, depois de fazer alguns cursos, percebe a importância que aquilo teve na sua vida. Você percebe nas transformações que estão acontecendo, você começa a fazer mais cursos, você começa a se conhecer, você começa a vivenciar uma jornada de transformação. Você entra numa estrada onde você é como se você estivesse dentro da caverna, você sai da caverna e percebe que existe um mundo lindo lá fora. Então, é como se você tivesse saído da jaula como ratinho e percebe que, caramba, eu podia ter saído dessa jaula há tanto tempo, eu podia ter me transformado há tanto tempo, você começa a sair da jaula. Só que o protagonista, ele ainda está numa fase onde, às vezes, mesmo ele tendo saído da jaula, ele está meio perdidão. Ele sabe que ele está livre, ele sabe que ele cria a própria realidade, mas ele ainda está numa fase de, peraí, como que eu vou conseguir sobreviver fora daquela gaiolinha lá e agora eu tenho que achar minha própria comida? Porque até então, conformado, é como se a comida estivesse ali, tudo bem, com um pouquinho, o mínimo e tudo bem. Agora eu sei que eu não preciso contentar com o mínimo para ter o mínimo, eu posso fazer mais e receber mais, e não estou falando só financeiramente, eu estou falando em qualquer área da vida que seja de você, do seu lado emocional, que seja da sua vida espiritual, que seja dos seus relacionamentos, que seja da sua família. Você decide jogar no próximo nível. O protagonista, ele começa a criar a própria sorte. E ele começa a sair daquela ideia de sistema construído para ele. Ele se torna até mais tolerante, porque ele entende que, peraí, se alguém talvez tenha uma religião diferente da minha, ou se alguém acredita em algo diferente do que eu acredito, eu consigo compreender melhor. Essa pessoa teve uma visão diferente da minha porque ela teve uma criação diferente da minha, que ela teve pais diferentes dos meus, que ela teve desafios diferentes dos meus. É uma pessoa que se torna mais tolerante. E aí vem o pensamento do primeiro nível, esse pensamento aqui do nível mais elevado, que eu chamo de papel do transformacional. O papel transformacional é aquele papel que não simplesmente entende que ele é causa, ele não simplesmente entende-se como protagonista, mas ele entende-se como o dever de ajudar outras pessoas a também viverem o papel de protagonista cada vez mais, terem mais condição de serem livres ou criar vidas melhores para quem vai continuar com o papel de figurante. Como assim? Você já parou para pensar que esse sistema, que algumas pessoas dizem ser o sistema que controla tudo e a todos, é criado por pessoas que talvez não sejam mais inteligentes do que você? É que essas pessoas entendem que elas podem criar o mundo. Elas não simplesmente estão no papel de figurante como se as coisas acontecessem a elas. Elas são pessoas que decidem, de alguma forma, deixar a sua marca. Eu vou te dar exemplos desse nível mais elevado da pirâmide. Por exemplo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que ele, para você ter ideia, ele não era nascido ali, ele não era indiano da Índia, ele era da Inglaterra. Ele era um indiano, mas morava na Inglaterra, era advogado. Ele não precisava ter ido para a Índia e ter ficado na Índia como ele ficou. Ele foi defender um caso como advogado lá na Índia, percebeu a injustiça que estava acontecendo naquele país e decidiu que só sairia de lá no dia que a Índia fosse livre.
Isso parece completa insanidade e loucura para qualquer pessoa normal. Mas ele tinha essa mente que eu chamo de mente transformacional. Isso fez com que ele criasse possibilidades para construir uma realidade onde ele moldava o sistema. Ele não era simplesmente um conforme do sistema. Isso é extremamente poderoso e algumas pessoas vêm para esse nível aqui. Eu vou te dar exemplos contemporâneos aqui. Tem várias pessoas onde você possa encontrar, e mesmo que a pessoa não tenha feito um impacto geral no mundo inteiro, você sabe que essa pessoa, por onde passa, ela deixa melhor do que antes dela passar. É um tipo de pessoa que você sabe que se ela passa por ali, aquele lugar fica melhor do que antes dela passar. É um tipo de pessoa que deixa a sua marca. Eu vou te dar exemplos aqui no empreendedorismo, por exemplo. Elon Musk, ao criar os carros elétricos ali, a Tesla, aquelas ideias que muita gente considera ser ideias malucas de querer levar o homem para Marte, colonizar Marte e assim por diante, parece um sonho agora. Really? How long before we could turn Mars into some place where we could live? It is a fixer-upper of a planet. At first, you're going to have to live in transparent domes, but eventually... Yes, we're going to be huffing each other's stank. Yeah, but eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you With want a blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's there's a the long fast way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Yeah. Mas se alguém não começasse a sonhar, se loucos não começassem, os sábios não viriam seguindo os caminhos desses loucos. Então é importante que algumas pessoas questionem o status quo. E essas pessoas questionam o status quo. Isso é tão forte, por exemplo, o Elon Musk, que eu disse, ele deixou as patentes dos carros Teslas disponíveis na internet para qualquer pessoa poder copiar. Por que ele fez isso? Porque ele tem uma causa que ele defende, uma causa tão forte que ele defende, que ele decide entregar conteúdos que ele gastou uma fortuna para construir de forma gratuita, para que seus concorrentes possam ter acesso e, se a tecnologia avançar mais rápido, ele ganha tempo no desenvolvimento dos projetos dele. Isso é mentalidade, que eu chamo de mentalidade transformacional. Ou, por exemplo, a Fundação Bill Gates, ajudando a financiar, por exemplo, vacina, questão de vacina, descobertas de vacina, quase que erradica a poliomielite e assim por diante. São projetos que fazem a diferença. Então, essas pessoas com mentalidade de terceiro nível são pessoas que talvez você possa até não concordar, mas você definitivamente não consegue ignorar. Isso é extremamente poderoso, isso gera impacto e você não consegue ignorar esse tipo de pessoa. O pensamento de terceiro nível, ele entende que ele, inclusive, pode construir a gaiola. Ele entende que se ele quiser abrir a gaiola para os outros ratinhos que estão lá vivendo na rota dos ratos, é possível. Ele entende que aquele mundo não foi construído de forma como estático, como se as coisas são assim. Elas estão e elas podem ser transformadas. E se elas podem ser transformadas, por que não eu? E se não agora, então quando? Isso é extremamente poderoso. Pensa nos seus projetos, naqueles desejos que você tem. Sabe aquilo que você deseja construir para a sua vida? Sabe aquilo que você está querendo, ou busca, ou tem o sonho de realizar? A pergunta é, se não agora, então quando? Você vai esperar que alguém faça por você? As pessoas que vivem no terceiro nível sem perceber, começam a achar que talvez os pais deveriam fazer por elas, talvez os filhos deveriam fazer por elas, talvez o colega, talvez a esposa, o marido, o outro tem que fazer por mim, para depois que o outro fazer por mim, depois que o outro acreditar, eu começo a acreditar. As pessoas de nível transformacional, elas entendem que elas transformam o mundo de tal forma que as outras pessoas começam a acreditar e começam a ser moldadas pela transformação que elas estão gerando. A mentalidade transformacional é a mentalidade de legado, é a mentalidade de missão, de fato, construindo algo que transforma a sociedade. E, gente, não precisa pensar que você tem que estar pronto ou saber de tudo para ter uma mentalidade transformacional, não. Você tem que ter a capacidade de, pelo menos, enxergar os próximos 20 metros. Os 20 metros não é saber do final da jornada. Isso aqui é um exemplo. Se você perguntasse para o Mark Zuckerberg, criador do Facebook,
se é possível, o que ele ia chegar ali com o Facebook quando ele tinha ali seus 20 anos de idade, ele não tinha a menor noção que o Facebook se tornaria o que se tornou. Mas ele deu os primeiros passos, ele caminhou os primeiros 20 metros. Se você perguntasse para o Walt Disney, no início lá atrás, quando ele começou a desenhar, ele não saberia que a Disney iria se tornar o que se tornou. Mas ele começou os primeiros desenhos, até o ponto que ele conseguia enxergar mais longe, até o ponto que ele via os parques da Disney. Mas para que ele pudesse ver os parques da Disney antes mesmo deles existirem, ele precisou começar a enxergar os primeiros passos que ele ia dar de dar os primeiros desenhos. Então, quais são os seus próximos 20 metros? Quais são os seus próximos 20 metros que vão te ajudar a ir para um próximo nível, de usar o seu potencial ao seu favor? E para entender melhor como usar esse potencial a seu favor, eu vou te mostrar aqui o ciclo transformacional, que é o ciclo da hipnose transformacional, onde você vai aprender um passo a passo de como usar a hipnose a seu favor nessa metodologia transformacional, que é exclusiva do Instituto Romani. E você vai vivenciar um exercício junto comigo para resgatar esse potencial, para te ajudar a ir para um próximo nível, independente de qual nível você esteja, qual nível você tenha se identificado aqui, para você usar a sua essência a seu favor. Então vamos fazer esse desenho aqui juntos. O ciclo da hipnose transformacional é a essência para você conseguir compreender mais como usar a hipnose transformacional para vivenciar os processos de transformação. Romani, mas o que é, se fosse para você definir, o que seria a hipnose transformacional? A hipnose transformacional é usar a comunicação para criar a realidade. Lembrando que comunicação não é simplesmente verbal no contexto da hipnose transformacional. Por quê? A comunicação, de acordo com a hipnose transformacional, é comunicação verbal, aquilo que eu falo, a comunicação não verbal, a minha fisiologia, até as roupas que eu escolho, a comunicação interna, os meus pensamentos, e a comunicação externa, os gatilhos que estão à minha volta, que vão influenciar também no meu estado. Então, quando você usa a comunicação para criar a sua realidade, você está vivenciando o processo de hipnose transformacional. Isso acontece todo o tempo. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês dentro do quadro. Imagina isso. Aqui no centro nós temos o estado de hipnose transformacional de alguém. Aqui nesse canto você tem comunicação. Aqui a comunicação. Aqui você tem o estado. Aqui você tem o resultado. E aqui você tem o comportamento. O que acontece dentro desse ciclo e por que eu chamo ele de ciclo? Porque na comunicação, você tem a comunicação verbal, interna, não verbal, externa, que seja um gatilho externo, que seja a sua comunicação não verbal, mas você tem gatilhos e questões que acontecem, que seja a sua fala, que seja a sua fisiologia, que vão influenciar no seu estado emocional. O seu estado emocional gera a sua visão sobre o mundo, o seu estado de hipnose, ou seja, aquilo que você acredita sobre a vida, sobre si mesmo, e faz com que você se comporte congruente àquilo que você acredita, que faz com que você tenha resultados congruentes àquilo que você acredita e, mais uma vez, reforce o seu estado de hipnose. Eu vou te dar exemplos aqui. Romani, e mais uma vez, esse estado de hipnose reforce a sua comunicação. Mas, Romani, será que eu sou hipnotizável? Essa é uma pergunta que não tem o menor sentido, principalmente ao compreender a hipnose transformacional. Por quê? Eu vou te dar exemplos claros aqui. Olha, no momento que você escova os seus dentes, você só está fazendo isso porque você foi influenciado a isso. Não existe essa ideia, cara, eu sou muito resistente. Não. Existem sugestões que fazem sentido para você, sugestões que não fazem tanto sentido para você. Mas não é um processo de resistência com o outro, porque não é um processo de alguém controlar você. Hipnose não tem nada a ver com alguém controlando a sua mente, e sim com a sua comunicação que gera a sua realidade. É isso. A sua comunicação gera a sua realidade. Seja você dizendo, eu não consigo, você está se hipnotizando para não conseguir. Seja eu estou dizendo, eu sou muito bom em tal coisa, você está se hipnotizando para se tornar melhor sobre aquela coisa. Então entenda o seguinte, a comunicação, um exemplo aqui, uma pessoa que diz, Romani, eu sou muito tímido, eu sou muito travado para me comunicar em público, eu não consigo me expressar bem, eu tenho talvez fobia social, eu tenho muito medo de me expor em comunicação em público. Se esse é o caso, talvez o seu caso, ou de alguém que você conhece, perceba que a comunicação dessa pessoa é dizer que não consegue muitas vezes. Mas você percebe que não é só a fala verbal é quase que um sintoma.
Um sintoma do quê, Romani? Um sintoma da comunicação interna, dos pensamentos que ela tem sobre ela mesma, aquilo que ela acredita sobre si, sobre quem ela é. Ela fica se dizendo, cara, eu sou quietinha, eu sou travada e assim por diante. E que é também um sintoma da fisiologia. Porque imagina uma pessoa que tem muito medo de se expor ao se comunicar em público. Essa pessoa, sem perceber, começa a encolher. Essa pessoa começa a mudar a fisiologia. Talvez ela fala mais baixo, talvez ela fala mais... a mão começa a suar. Então percebe que a fisiologia, a fisionomia dessa pessoa muda. Teamwork. Okay, so we're going to be talking about teamwork today. So we're going to cover outlining the principles of effective teamwork. E você percebe que os gatilhos externos também criam interpretações internas diferentes. Por exemplo, uma pessoa que gosta de se comunicar em público, ela pode se sentir bem ao ver um palco para ela falar. And we're going to make it so you can enjoy yourself. Outra pessoa que não gosta pode ficar tensa na mesma situação. Então percebe que os gatilhos externos alteram também a nossa visão de mundo. Mas o que a comunicação tem a ver com o estado? O que seria o estado aqui, Romani? O estado são os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso é extremamente poderoso de se compreender. Perceba o seguinte, se uma pessoa tem dificuldade para se comunicar em público, a comunicação dela verbal, se ela estiver em público, fica uma comunicação mais firme e segura ou uma comunicação mais trêmula, mais frágil? Pensa sobre isso. E se ela diz que ela tem dificuldade, você percebe que o não verbal dela, a fisionomia dela, a fisiologia dela, é uma fisiologia de uma postura mais aberta, uma fisionomia mais aberta. Com a Marcos também, ó. Dois reis maravilhosos da história do futebol. Ou mais fechada. E percebe também o pensamento que essa pessoa tem. São pensamentos que ajudam ela no processo ou que atrapalham ela no processo. E percebe os gatilhos externos, como são interpretados. Percebe que tudo isso comunica e é impossível não se comunicar. Um exemplo, se eu tivesse sem camiseta eu estaria me comunicando. Se eu simplesmente saísse para lá e não falasse mais nada durante o vídeo, eu estaria me comunicando. Eu estou me comunicando, eu gero um estado tanto meu quanto nas outras pessoas. Um exemplo, o que está sendo comunicado aqui altera o seu estado de alguma forma. E ao alterar o estado, a hipnose transformacional começa a rodar. Por quê? Uma pessoa que se sente, imagina isso, uma pessoa que se sente eufórica, muito eufórica, ela vai olhar para o mundo com o olhar de uma pessoa eufórica. Uma pessoa que está se sentindo confiante, olha para o mundo com o olhar de confiança. Uma pessoa que se sente incapaz, olha para o mundo com o olhar de incapacidade. Uma pessoa que se sente inútil, olha para o mundo com o sentimento de eu sou inútil ou inseguro e assim por diante. Percebe como você tem olhado para si? Se fosse para você avaliar os seus sentimentos em relação aos seus desafios, isso é tão profundo. Se você perceber uma pessoa que diz que é travada para se comunicar em público, ela provavelmente tem alguns sentimentos que sustentam essa trava. Ela vai dizer, nossa, quando eu estou ali para comunicar em público, eu me sinto insegura, ou eu me sinto incapaz, ou eu me sinto de alguma forma deslocada, ou eu me sinto com raiva, ou eu me sinto culpada. Cada pessoa pode ter algum diferente. Eu não sei qual será o seu, mas aquilo que, de alguma forma, está limitando o seu próximo nível, existe sentimentos e emoções por trás. E isso faz toda a diferença no processo de compreensão desse ciclo e do seu estado de hipnose, do seu estado de consciência. Porque a partir do seu estado aqui, a partir de compreender esses sentimentos, essas emoções, você começa a entender o estado de hipnose que você vive. E esse estado de hipnose que você vive, ou seja, aquilo que eu acredito sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, gera comportamentos. Exemplo, qual será o comportamento daquela pessoa que está se comunicando como alguém travado para se comunicar? Será um comportamento de talvez não subir no palco, um comportamento de se fechar, um comportamento de perder oportunidades, quem sabe perder oportunidade no trabalho, quem sabe perder oportunidades na vida, talvez um relacionamento e assim por diante. Ela tem comportamentos que geram resultados. Esse resultado reforça ainda mais para ela a visão que ela já tinha e se torna algo como
Tony Robbins já dizia uma profecia autorrealizável. Como assim uma profecia autorrealizável, Romani? Imagina isso. É quase como se essa pessoa tivesse profetizado para si mesma o desastre que iria acontecer ou os bons resultados que podem acontecer para a vida dela. Mas, Romani, como isso é construído? Eu vou te dar exemplos. Talvez essa pessoa, na infância dela, ouviu da mãe, falando, olha que linda, essa menina é quietinha, ela é tão boazinha, tão quietinha. E aí ela chega na escola, o professor fala, que gracinha, porque ele é quietinho. E aí ele cresce, e ele sempre foi bonitinho, por ser quietinho, cresce um pouquinho, tem que fazer a apresentação. Aí na hora que ele tem que fazer a apresentação, ele não é mais, sabe, ele continua como quietinho. Ele não é mais, não pode ser mais o quietinho. Só que ele sempre foi ensinado que era bonito ser quietinho. Aí ele fica com aquela confusão, talvez a professora briga com ele, os colegas riem dele, e aquilo gera uma experiência, gera um resultado aqui, ó. Eu chamo esse resultado de experiência também, gosto de chamar aqui de experiência. Gera uma experiência para ele, que hipnotiza ele mais uma vez, e peraí, então como é que esse negócio aqui, se comunicar não deve ser legal não, porque quando eu comunico, existe alguém rindo de mim, alguém me invalidando, e ao mesmo tempo todo mundo estava dizendo que isso quietinho é bom. O que é criado na memória dessa pessoa? E isso roda o ciclo. Só que da mesma forma que é possível construir isso para limitações, é possível construir esse ciclo para despertar potenciais infinitos dentro de cada ser humano. E aqui, agora, nós vamos despertar esse potencial que já existe dentro de você. Nós vamos fazer esse exercício juntos e eu quero convidar você a vivenciar essa viagem junto comigo. Para fazer esse exercício, antes, eu quero convidar você a se lembrar de um momento na sua história onde, assim, você teve algum desafio e você sabe que você queria superar esse desafio. Talvez seja o desafio para se comunicar, talvez seja para se comunicar melhor em público, talvez seja a ansiedade que está te consumindo, talvez seja o medo do fracasso, talvez seja o medo de não ser suficiente, talvez seja alguma limitação que você nunca contou para ninguém, mas que vem te prejudicando. Você sabe o que é isso. Pensa nesse sentimento. Pensa no sentimento que você tem, que acompanha, seja a sua ansiedade, seja talvez algum trauma, seja talvez aquele momento onde parece que as coisas não estão dando certo. Qual o sentimento vem? Para algumas pessoas pode ser angústia, para outras pode ser culpa, para outras pode ser raiva. Você sabe quais são esses sentimentos, porque nós vamos ressignificá-los agora. E para fazer isso, antes de fazer esse mergulho profundo dentro do seu próprio potencial, eu quero convidar você a ficar de pé. É importante que para continuar o vídeo você siga esse exercício. Você precisa fazer isso agora. Larga as coisas que você tiver perto de você e foque aqui, em mim, para você vivenciar esse processo. Um profundo processo de transformação pode acontecer agora. Você pode ir para o seu próximo nível dentro desse exercício, mas eu preciso que você siga essas instruções agora. Pensa naquele sentimento que acompanha as suas limitações que você deseja ressignificar. Qual é esse sentimento? Talvez seja a culpa, talvez a angústia, talvez algo que você só saiba, mas você vai pensar nele e dar um nome para ele agora. Você sabe qual é esse nome? Eu quero convidar você agora a ficar de pé. Fica de pé. E você só vai continuar após ter ficado de pé. Você só vai continuar o vídeo após ter ficado de pé, olhando aqui para mim. E vamos juntos nessa viagem. Agora, eu quero convidar você a levantar o braço que você escreve. Se você é destro, levanta o braço direito. Se você é canhoto, levante o braço esquerdo. Levante o braço dominante seu, predominante, aquele braço que você mais utiliza. Eu vou dar o exemplo, eu sou destro, eu vou levantar o meu braço direito. Levante o braço que você mais utiliza. Levante esse braço e aponta assim para frente junto comigo. Agora eu quero que você fique com os pés mais ou menos uns 30 centímetros entre um e outro, mais ou menos a distância onde fique aqui no seu quadril, uma distância confortável para você. Você vai esticar o braço e vai girar para o lado direito, se você é destro, e para o lado esquerdo, se você é canhoto. Se você é destro, você vai girar para o lado direito, para o lado aberto, seguindo o que eu estou fazendo aqui. Você vai girar para o lado aberto
e o máximo que dá para o seu braço ir. Começa aí o máximo que dá para o seu braço ir e marca onde foi. Marca aí onde foi, o máximo que dá para o seu braço ir. Marca, marcou, foi, já quase que doeu o ombro aqui, mas você foi o máximo, voltou para trás e você sabe onde foi aquele máximo. É importante que você tenha feito esse exercício para poder continuar para a segunda parte. Se você não fez, volte aqui o vídeo e faça esse exercício agora, gire e marcou ali o máximo e volta. Beleza. Agora, pode deixar o braço descer aqui, olhe para mim, concentre-se em mim. Eu quero convidar você a perceber toda a grandeza que existe em você, antes da gente continuar para a segunda fase desse exercício. E para isso, eu quero que você, junto comigo, do seu potencial. Puxa o ar, solte o ar. Mais uma vez, puxa o ar, solte o ar. Mais uma vez, puxa o ar, solte o ar e sinta o relaxamento crescendo. E mais uma vez, puxa o ar. E ao soltar o ar, feche os seus olhos e sinta os músculos da sua face começando a relaxar. Perceba como você vai ficando relaxado e como vai ficando bom, um sentimento gostoso de relaxamento. Um sentimento gostoso de fazer um mergulho dentro de si. E quanto mais você ouve a minha voz, mais conectado com a sua essência você começa a ficar. Mais conectado com a sua respiração. Quanto mais você respira, mais conectado com a sua essência você fica. Puxa o ar, solte o ar. E eu quero convidar você agora a fazer uma viagem. Faça uma viagem para um momento feliz. Um momento feliz, talvez lá na sua infância, um momento feliz. E você sabe que teve também momentos felizes. Talvez seja na sua escola, talvez seja uma brincadeira, talvez seja uma viagem. Vá para esse momento feliz agora. Isso, vai para esse momento feliz e pega todo aquele sorriso de criança, quando você ainda não conhecia nenhum tipo de dor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de angústia. Dá aquele sorriso de criança. Dá aquele sorriso, olha para sua mãozinha de criança. Olha para sua mãozinha de criança, aquele coração puro, aquele coração inocente, aquele coração do bem. Puxa o ar e diga para aquela criança, criança, você está livre, você está perdoada. Você é linda. Diga para aquela criança, você é lindo. Você é lindo. Diga para si mesmo, eu sou lindo. Diga para si mesmo, eu me perdoo. Diga, eu me perdoo. Diga para si mesmo, eu decidi ser feliz. Puxa o ar e repita, eu decidi ser feliz. Puxa o ar e repita, eu decidi aceitar o melhor de mim. Olha que lindo. E percebe essa transformação começando a acontecer. Puxa o ar mais uma vez e vai para um momento da sua história que você sabe onde você foi feliz, em qualquer momento que seja. Agora, qualquer momento da sua trajetória, vai para momentos felizes da sua história e começa a trazer esses momentos felizes. Você sabe que os momentos são esses. Talvez seja o nascimento do seu filho, talvez uma viagem que você fez, talvez uma conquista sua. Vá para o primeiro que te veio à mente agora e deixe esse momento florescer, esse momento bom florescer em você. Quanto mais você tentar procurar aquele sentimento que antes estava limitando você, menos você encontra, mais você se lembra do sentimento de grandeza, que faz parte da sua verdadeira essência, mais você se lembra da sua aceitação, mais você se lembra do perdão, mais você se lembra do amor próprio. E bate no seu peito assim, ó, bate no seu peito e diga, eu decidi ser feliz. Diga parabéns para mim. Há quanto tempo você não se dá os parabéns? Bate no seu peito e se dá os parabéns. Se dá os parabéns para mim. E pensa nesse momento bom e deixa ele começar a florescer em você. Eu vou fazer uma contagem de 1 a 5. Você vai sentindo um bem-estar, uma paz tomando conta de você. 1, vai sentindo a felicidade crescendo, sente ela crescendo. 2, deixa ela florar em você, a felicidade cresce cada vez mais, o bem-estar cresce.
Você na sua verdadeira essência. 3, levanta o seu braço aqui assim mais uma vez e deixa ele levantado. 3, deixa ele levantado. E agora eu quero saber de você, usando o seu verdadeiro potencial, usando aquilo de melhor que existe dentro da sua essência, usando o seu verdadeiro potencial, o que existe de mais bonito em você, o seu amor próprio, todo o melhor da sua essência, usando todo aquele amor que você tem, por aquele momento bom, por aquele momento que você sabe, onde você tinha todos os recursos para viver de acordo com a sua essência. Use esses recursos em você agora. Isso. 3, e deixa o braço aqui assim preparado para mais uma vez daqui a pouco você girar. Só que antes eu quero saber, você vai me responder, fala aí agora. Antes de girar, você pode ir mais longe do que a última vez? Me responda isso. Antes de girar, você pode ir mais longe do que a última vez? Você pode dar 200% do seu potencial? Se você usar tudo de si, tudo que existe dentro da sua essência, você pode ir mais longe? Você pode usar mais do seu potencial? Me responde, fala em voz alta agora. Diz eu posso, diz eu vou fazer. Responde comigo, eu vou fazer. Responde comigo, eu decidi fazer. Estica aqui o braço. 4, e uma potência começa a tomar conta de você. Você sabendo que você vai se superar. Começa a sentir uma energia no seu braço, no seu ombro. Seu ombro começa a ficar mais flexível. Você percebe que a sua força de vontade aumenta, que a sua certeza aumenta. Isso, e 5, começa a girar agora. E gira mais. Você pode 10% a mais, 10% a mais, 10%, vai mais. 10% a mais, você consegue, eu acredito em você. Vai, 10%, você consegue. Parabéns pra você, cara. Parabéns. E se lembra dessa decisão que você tomou aqui, da decisão de usar mais do seu potencial, da decisão de viver de acordo com o seu próximo nível. Usa isso, não simplesmente para girar o seu braço, porque se você girou o seu braço, você provou para você que você pode mais na sua vida pessoal. Você pode mais porque você venceu aqueles sentimentos que antes estavam te atrapalhando. Eles agora são dizimados. É como se agora saísse um peso de você. Puxa o ar e sinta todo aquele sentimento que antes te limitava saindo para fora. Saiu, foi embora. Isso. E sinta um sentimento de bem-estar crescendo, uma felicidade crescendo. Puxa o ar. Olha que bem-estar enorme crescendo dentro de você. O coração está mais leve. Você provou para si mesmo que você pode ir mais longe. Você provou para si mesmo. Você pode ir mais longe. Você merece mais. Você nasceu para viver no nível mais alto daquela pirâmide. Você nasceu para usar a sua essência para fazer a diferença não só na sua vida, mas na vida das pessoas. Você não nasceu para viver na rodinha dos ratos. E eu quero te agradecer por ter se permitido a jogar no próximo nível, por ter se permitido a usar o seu potencial. E se você foi mais longe, escreve aqui nesses comentários, fala sobre essa sua experiência, deixa aqui como foi a sua experiência. Se você foi mais longe, se você jogou no seu próximo nível, se você usou o seu potencial, você pode ir mais longe nos seus relacionamentos, você pode ir mais longe na sua vida financeira, você pode ir mais longe na sua vida pessoal, você pode ir mais longe com a sua família, você pode ir mais longe para viver de acordo com a sua essência, usar o seu potencial a seu favor. Percebe esse ciclo rodando aqui? Eu mudei. O que eu mudei aqui? Você já tinha o potencial aí dentro. Eu mudei só o seu estado de hipnose. Você estava vivendo em um estado de hipnose. Eu só tirei você daquele estado que você já vivia para te colocar num estado mais adequado, de acordo com o verdadeiro potencial que já existia dentro de você. Percebe que se as pessoas escovam os dentes todos os dias, é porque elas foram hipnotizadas para isso. Se elas tomam um banho, é porque elas foram hipnotizadas para isso. Se elas acreditam que são honestas, é porque elas foram hipnotizadas para isso. Até os 8 anos de idade, você já ouviu a palavra não mais ou menos 148 mil vezes. Não faça isso, não faça aquilo, você não pode, você não consegue, você não merece. O mais curioso é que você cresceu. O seu potencial aumentou. Quando você era criança, você acreditava que podia realizar qualquer coisa. E curiosamente, algumas pessoas começaram a duvidar, mesmo o potencial tendo aumentado. Então o que nós fizemos aqui? Foi resgatar esse potencial. Foi resgatar a capacidade de enxergar fora da jaulinha, fora daquela cela. Foi ir para um próximo nível. E se você quiser permanecer nesse próximo nível, se você quiser aprender ainda mais exercícios que vão te ajudar a vivenciar esse processo de transformação,
Eu quero te convidar a conhecer o movimento transformacional. Se esse exercício te ajudou e você deseja mais disso, se você deseja aprender um arsenal completo de estratégias para vivenciar a hipnose como estilo de vida, não simplesmente hipnose, mas um estilo de vida, a hipnose transformacional é uma filosofia de vida, eu convido você a conhecer mais sobre o movimento transformacional. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu quero convidar você já a inscrever nesse vídeo. Você pode se inscrever aqui no canal, deixar o gostei, mas mais do que isso, eu quero convidar você a fazer parte de uma família que acredita nessa causa, nessa missão, que é possível fazer do mundo um lugar melhor através das pessoas. É possível fazer a diferença no mundo usando o nosso potencial para ir para um próximo nível e ajudar outros ratinhos a sair da roda dos ratos, ajudar você a viver melhor fora da jaula, fora ali da celinha dele, e a sair da Matrix. E como funciona, Romani, esse movimento transformacional? O movimento transformacional é uma comunidade, é um clube de assinatura, onde você tem acesso a todos os treinamentos do Instituto Romani de forma digital, para assistir no seu tempo, quantas vezes você quiser, onde você aprende como ter a maestria no controle das emoções, ajudar outras pessoas a também poderem fazer o mesmo. É para 3 tipos de pessoas. É tanto para aquele tipo de pessoa que deseja vivenciar o processo de transformação, se transformar e vivenciar um profundo processo de autoconhecimento, de usar a própria essência a seu favor, ressignificar, seja traumas, ansiedade, questões emocionais, vícios, questão de compulsão alimentar, usar a própria essência a seu favor. O segundo tipo é aquele tipo de pessoa que sabe que tem algo mais, sabe assim, como se tivesse um tesouro guardado aí dentro, e você precisa descobrir como libertar esse tesouro. Esse é o segundo tipo de pessoa que vai se beneficiar muito do movimento transformacional. E o terceiro tipo é aquele tipo que deseja ajudar outras pessoas, seja profissionalmente como hipnoterapeuta profissional reconhecido, registrado, recebendo certificação, recebendo carteira profissionalizante para poder atuar como hipnoterapeuta, quanto para aquela pessoa que deseja poder fazer os atendimentos de forma informal no dia a dia ou de forma formal, trabalhando e sendo remunerado por isso, saindo do zero até o nível de maestria. É um programa completo de desenvolvimento humano e de formação mesmo, como profissional nessa área, se você desejar. Por quê? Porque lá dentro nós formamos você do zero, ou seja, não importa se você não conhece nada sobre hipnose, ou sobre psicologia, ou sobre neurociência. Lá você tem todas as ferramentas que você precisa para poder assistir quando você precisa, no seu tempo, enquanto você continuar como membro. E como funciona, Romani, essa questão de como continuar como membro? Basicamente, ao fazer parte, as pessoas que escolhem fazer parte do movimento transformacional, além de se tornarem membros de uma comunidade, como eu disse, recebe todos os treinamentos do Instituto Romani. E se você parasse para pensar aqui, quanto valeu para você só essa aula, só esse exercício? Quanto você pagaria só para ajudar nessa questão dessa transformação que você já viveu aqui, o conhecimento que você já teve, só com esse encontro? Quanto valeria isso para você? Agora imagina multiplicar isso centenas de vezes. Isso é um movimento transformacional. Imagina, por exemplo, quanto vale uma formação do zero à maestria em hipnose transformacional com programação neurolinguística. Quanto que vale uma formação dessa? Eu vendi centenas de vezes essa formação por R$ 2.997. Além dessa formação, quem é membro do movimento recebe formação de curso de palestra, formação para captação de clientes, caso você queira atuar profissionalmente, formação específica para especialização em tratamento de ansiedade, vivenciar o processo também. Você recebe formação para ajudar pessoas que têm deficiência física. Você recebe formações em diversas áreas que vão complementar a hipnose transformacional e complementar essa ideia que eu chamo de movimento transformacional. É uma verdadeira filosofia de vida. Você recebe literalmente dezenas de formações. Mas, como o movimento transformacional ele tem uma causa, lembra daquele pensamento de terceiro nível? Eu decidi simplesmente não cobrar mais R$ 2.997, que era só o curso de hipnose transformacional e programação neurolinguística. Eu decidi dar mais acessibilidade a esses treinamentos do Instituto Romani. Para você ter uma ideia, hoje, no movimento transformacional, são milhares e milhares de pessoas que já são membros
E muitos membros atuantes, muitas pessoas que buscam para a própria transformação também. O legal é que lá você sempre tem com quem praticar, sempre tem com quem trocar experiências. Às vezes você fala, nossa, eu queria fazer um exercício de tal forma que você viu na plataforma. Você tanto tem com quem praticar, quanto as pessoas vão querer praticar com você se você quiser. Tem muita troca de experiência. É fantástico. É um mergulho profundo dentro de si, ao mesmo tempo que você domina com maestria a hipnose transformacional. Se você quiser, você pode atuar profissionalmente nessa área, se for do seu interesse, ou usar na sua própria vida, ou independente da sua área de atuação, usar o seu potencial vai te fazer jogar num próximo nível. Então vamos lá. Ao invés de pagar R$ 2.997, nós decidimos, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, preparar uma condição mega especial, que eu vou deixar aqui no link abaixo, onde você, ao invés de pagar R$ 2.997, você vai poder se inscrever por 12 vezes de... Quanto que você acha que seria justo aqui, hein? Quanto você acha que seria justo? Pensa aí, quanto você acha que seria justo? Vamos pensar aqui. A faculdade de psicologia, eu me formei em psicologia. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência. Só de mensalidade, uma faculdade de psicologia ali, você vai gastar mais de R$ 1.500 por mês. E outra, sem garantia nenhuma, não tem suporte direito, assim por diante. Lá no Movimento Transformacional, além de todos os treinamentos, além da hipnose transformacional, você ainda tem encontros via Zoom, mensais, para poder trocar experiência entre os membros e poder ter interação via Zoom, online, ao vivo. Todo mês tem. Toda semana tem aulas específicas com temas que os membros pedem para tirar dúvidas. Então é um programa mesmo. E Romani, por que é uma anuidade? Isso é o que deixa o programa melhor. Porque todo mês sai um curso novo dentro da plataforma, todo mês tem aulas com os membros ao vivo, mentorias ao vivo com os membros, toda semana tem aulas com temas relevantes para os membros sempre estarem atualizados e a plataforma se atualiza. Quanto que vale isso, gente? Quanto que vale isso? Se fosse para comparar um preço de pós-graduação, seria bem mais. Só que aqui você tem vários e vários cursos, você tem o conhecimento que você precisa para ir para o seu próximo nível, você tem o acompanhamento, toda semana tem aula, você não precisa de participar porque elas ficam gravadas, você pode assistir no seu tempo, quantas vezes você quiser, e você tem mentorias ao vivo quando você precisar, para estar lá e tirar a dúvida quando você precisar, mas o melhor é que todo mês tem conteúdo novo, tem atualização e você sempre tem o melhor do mundo na área de hipnose transformacional, porque você tem ideia, eu gasto centenas de milhares de reais no desenvolvimento de projeto como esse aqui, todos os anos, no meu desenvolvimento eu gasto centenas de milhares de reais e eu coloco tudo dentro desse movimento. Quanto que valeria participar disso daqui? Sabe quanto que a gente preparou? Você não vai pagar R$ 2.997, você não vai pagar nem R$ 1.997. Você que se inscrever vai pagar 12 vezes de R$ 99,70. Isso mesmo, você está vendo isso aqui? Não, isso aqui, gente, é um preço para que você possa ter acesso a esse conteúdo. Para que outras... Imagina isso, se você dividir isso daqui, dá 997 à vista, anuidade. Se você dividir isso daqui, dá menos de R$ 3,00 por dia. É um cafezinho por dia. Se, Romani, eu não sei se eu tenho dinheiro agora, então é justamente por isso que você precisa do movimento transformacional. Romani, mas eu não sei se eu vou ter tempo para consumir tudo. Então você não entendeu a proposta do projeto, porque lá você não tem que consumir tudo. É a mesma coisa você pensar, eu tenho que consumir tudo do Netflix. Não, você tem o que você precisa, quando você precisa, de forma muito mais direta ao ponto, para vivenciar o processo, para jogar num próximo nível. Então você tem todo o conteúdo que você precisa quando você precisa, é como uma biblioteca. A ideia não é pensar em ler todos os livros da biblioteca, mas ter à sua disposição os livros que você precisa. Tem aulas específicas, por exemplo, sobre emagrecimento, aulas específicas sobre controle de ansiedade, aulas específicas para utilização com você mesmo, aulas específicas sobre regressão, aulas específicas sobre atração de clientes, aulas específicas sobre várias e várias questões que você precisar, quando você precisar. Então, ao invés de pagar R$ 2.997, você pode investir agora R$ 997 anuidade ou 12 vezes de R$ 99,70 aqui. Se você olhar aqui, é mais ou menos ali 2 pizzas que você comprar ou mais ou menos um cafezinho por dia, dá menos de R$ 3,00 ao dia para ter acesso a todos os treinamentos digitais do Instituto Romani, para ter acesso a esse potencial que está despertado aí dentro de você, quando você precisar e saber usar isso com maestria. Se fizer sentido essa
proposta aqui para você, vai ser um prazer ter você como parceiro de missão. Porque isso daqui não é simplesmente um curso, não. Eu quero pessoas que estejam comprometidas a jogar no próximo nível, a serem melhores. Eu não quero qualquer pessoa aqui. Eu quero pessoas que acreditem nessa ideia que é possível fazer do mundo um lugar melhor, fazendo as pessoas melhores, começando com nós mesmos. Porque se você for uma pessoa melhor, você vai ajudar o seu filho, você vai ajudar nos seus relacionamentos, você vai ajudar as pessoas à sua volta. Essa é a ideia do movimento transformacional. E se você acredita nessa ideia da construção de um mundo melhor, vai ser um prazer te receber nesse movimento transformacional e vamos juntos para um próximo nível. Grande abraço e te vejo dentro do movimento, dentro do próximo nível. Vai ser um prazer. Corre, faz a sua inscrição agora. Eu não sei até quando. Essa oferta aqui pode acabar a qualquer momento. Por quê? Porque os preços vão subir, os cursos, todo mês sai curso novo, a gente só melhora a plataforma, a gente está investindo bastante no desenvolvimento da plataforma, o nível das gravações está aumentando cada vez mais, então não vai dar para manter esse preço por mais muito tempo. Se você fizer a inscrição agora, eu ainda consigo manter esse valor enquanto esse vídeo está no ar. Corre lá, faz a sua inscrição e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Te vejo no próximo vídeo.